Olá, meus queridos alunos de tutela das minorias e grupos vulneráveis. A professora vai trabalhar hoje com vocês a nossa primeira aula do quarto bimestre que está finalizando aí com vocês, para vocês ficarem felizes que estão terminando, tá? Pessoal, sigam as instruções do sistema de avaliação e hoje na nossa aula 1 a gente vai para a sequência Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência. Aonde que tá? Tá lá no livro, na página 71 até a página 87. Galera, esses direitos humanos das pessoas com deficiência foi uma conquista muito grande, tá? Eu, inclusive, trabalhar esse conteúdo com vocês faz com que a gente tenha uma outra visão, uma visão dinâmica dentro desse sistema, uma visão que faz com que a gente pense no outro de uma forma um pouco mais humana, tá? Primeiro, quando a gente pega as condições de igualdade da pessoa com deficiência, ainda tem aquele olhar de desprezo, de dó, de discriminação, como se aquela pessoa fosse incapacitada em todos os sentidos simplesmente por nascer ou ter ou desenvolver algum tipo de deficiência. Então, esse olhar humano, esse toque humano de como você está se comportando em relação a isso é muito interessante. A gente já debateu, já conversou um pouquinho sobre isso em sala de aula, né? Então é importante que a gente foque em cima das questões jurídicas, em cima das questões que são cobradas nos concursos, e a professora vai trazer alguns elementos aqui. Primeiro, tá? Assegurando o gozo de direitos e condições de igualdade. O que é esse gozo? É que a pessoa tenha toda a possibilidade de usufruir. Agora para comigo aqui para pensar. Pensa nas calçadas da tua cidade ou nas calçadas aqui de Maringá ou nas calçadas que você pensa aí pelo Brasilzão afora. O cadeirante consegue andar em todas as calçadas? Claro que não. Volta e meia tem entulho, volta e meia tem pedra, tem construção, tem caçamba. Quando sequer tem calçada? Quando sequer tem uma rampa? Quando tem um filho de Deus que ajuda a subir a cadeira? Então, não é um gozo. O gozo é que todos possam gozar, todas as pessoas deficientes possam gozar daqueles elementos arquitetônicos de acessibilidade. E a gente sabe que não tem. Teve uma prefeitura, para vocês terem uma ideia, que eu fui visitar uma obra, e aí o que aconteceu? Fizeram uma rampa, porque tinha que fazer a rampa, porque o Ministério, das cidades mandou o dinheiro, então se não fizesse as rampas não tinha como prestar contas, ia ter que devolver o dinheiro para o governo federal. A prefeitura fez a rampa em cima do quebra-molas. Fala pra mim, como que a pessoa... Não, aí você não tem uma cadeira de roda, você deve ter um skate, né? Porque daí você vai da lombada e já vai direto pra rampa. Gente, são coisas inadmissíveis. São coisas que não dá pra entender como alguém faz esse tipo de obra. Insensatez total. Então, são coisas que a gente pensa, quando se fala aqui, assegurando o gozo, o governo, e não estou falando especificamente do governo atual, estou falando de todos os governos, de todos os gestores públicos não conseguem assegurar a acessibilidade. E será que o comerciante privado também consegue? Essas horas a gente pensa que todos esses itens são coletivos, mas que nem todos os itens são cumpridos. Então a lei ela é para todos, mas infelizmente interrompe o direito de ir e vir daquele que não tem condições. Aquele ônibus que não para a pessoa subir e descer, aquela situação que vai fazer com que a pessoa tenha uma barreira e não consiga ultrapassar. O cego vai até tal limite, não consegue mais porque não tem mais como andar. São coisas que impedem a mobilidade e a acessibilidade dessa pessoa portadora de deficiência. E isso faz com que essa dignidade da pessoa humana tenha um ferimento. E é aí que você peticiona pedindo direito para essa pessoa. Que o Ministério Público denuncia, requerendo que aquele gestor público cumpra a finalidade de real acessibilidade. Porque senão, a prefeitura também não vai cumprir com esse requisito. Porque senão, a gestão ela vai estar de maneira irregular, tá? Vamos pegar o caso dos cemitérios, Às vezes um cadeirante quer ir lá visitar um decujus, uma pessoa, fazer uma homenagem, às vezes a cadeira de rodas não passa. Então são coisas que para quem tem a mobilidade, para quem tem suas pernas normal, para quem tem todo o seu porte físico, é muito bom. E para quem não tem?
e para esse que falta um direcionamento de acessibilidade, para esse que falta a condição de chegar, que tem um impedimento direto do direito de ir e vir, do direito de respeito à sua dignidade descumprido. Então essa reflexão que a gente faz, tá? A gente vai trabalhar sobre um contexto geral, tá bom? Vocês vão pegar aí a página 71 e seguir ela até a página 87, que é o material que a professora vai trabalhar hoje, e eu vou pontuando alguns tópicos no texto. Vocês vão encontrando no texto, vão grifando, que depois a professora vai cobrar isso aqui nas atividades, tá bom? Primeiro, qual foi a convenção que marcou o direito das pessoas portadoras de deficiência? Foi a Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência. Essa convenção, tá, pessoal? Ela aconteceu lá em Nova York, em 2007, e pacificou essas condições. Se a gente parar para pensar, é um histórico muito difícil, porque se a gente parar um pouquinho e olhar para a história, como que era a pessoa deficiente no contexto histórico? Você tinha que matar, tá? Primeiro, essa pessoa não deveria existir. Na década de 30, aqui no Brasil, 1910, 1930, nós tivemos uma barbárie que é conhecida como Holocausto Brasileiro. Nós temos a Daniela Arbex, que é escritora do livro Holocausto Brasileiro, e ela trabalha toda a parte lá de 1930 até 1960 no manicômio de Barbacena, em Minas Gerais. Lá eram mandadas todas as pessoas que tinham algum tipo de deficiência, seja neurológica, seja que houve um abuso sexual, psicológico, essa pessoa ficou traumatizada, alguns traumas psicológicos, essa pessoa era tratada como louca, e isso fazia com que houvesse uma exclusão social. Se a pessoa perdia uma perna, perdia um braço, tinha paralisia infantil, ela tinha que ser extirpada da sociedade. Ela tinha que ser excluída. Isso, gente, não acontece agora, não. Pegue a Bíblia. A Bíblia, se você pegar o porquê que Jesus Cristo tem o maior ensino, é o quê? O ensino inclusivo. Ele ensinava o quê? Independente se você é cego, independente se você é paralítico, você tem que ter fé, você tem que voltar. Professora, eu não acredito em religião. É um respeito, a professora está respeitando, mas o histórico bíblico trata essa questão. Então, quando você trabalha essa questão de amor e respeito ao próximo, você volta a esses diagnósticos históricos e percebe que essa questão é muito antiga. A questão da exclusão da pessoa com deficiência, ela é muito antiga e sem escrúpulos até, porque essa pessoa era como se ela não servisse para nada. Era assim que ela era tratada e era assim que ela era vista. E infelizmente hoje ainda é. É o que mais dói, né? Que infelizmente por muitos ainda isso é normal. Achar que o outro é menos ou desmerecer o outro por algum tipo de deficiência que essa pessoa tem. E aí nós entramos também no contexto de discriminação, tá? E também eliminação dessas pessoas por exclusão ou até por morte, tá? Então, essa inclusão social, após esse quebra de paradigma, passou a ser o quê? Admitido depois de 2007, que veio uma onda, né, em cima da inclusão da pessoa portadora de deficiência. Como que eu vou incluir essa pessoa? Eu vou gerar uma possibilidade de que ela se locomova. Eu vou gerar uma possibilidade de que ela seja incluída na sociedade por meio de um trabalho adequado. Se a pessoa, por exemplo, o caso, né, da pessoa anã, ela vai ter o quê? Uma possibilidade de trabalhar num banco, por exemplo, que ofereça as condições de que ela fique trabalhando em um caixa. Ela não é menos capacitada que ninguém, só que ela precisa de condições de exercer aquilo. E essas condições têm que ser dadas por esse empregador. Por isso que existe um incentivo do governo, e desde 2007, tá, essa convenção foi lá em Nova York, ela fez com que houvesse um direcionamento de inclusão social, um direcionamento de agregação dessa pessoa portadora de deficiência como base, como parte da sociedade a ser valorizado. E isso é muito importante que o empresário saiba, que as empresas saibam. Hoje tem inclusive um déficit, né, de pessoas a serem recolocadas ou colocadas aí no mercado de trabalho. Então, é muito importante que a gente saiba reconhecer como pessoa, como cidadão, o quanto é importante valorar a pessoa portadora de deficiência, tentar entender ela, tá?
No final da aula eu vou dar uma atividade para vocês. Vocês vão ter atividade presencial e vocês vão ter uma atividade, tá? Que vocês vão preencher, vão entregar para a professora, e uma atividade que vocês vão fazer, que vocês vão contar comigo, tá? Vocês vão contar para mim na hora que a professora entrar ao vivo com vocês no Instagram, tá? Sexta à noite eu vou entrar com vocês no Instagram. Então, a professora vai dar uma atividade aí para vocês, exercitarem a atitude PCD. Outro item que a gente tem é a denominação conferida aos integrantes desse grupo vulnerável. Professora, por que ele é um grupo vulnerável? Porque ele depende de ajuda, depende de outras atitudes, de outras pessoas para conseguir ser inseridas na sociedade. E o que acontece? Tem uma distinção da pessoa, né, do PCD, dos direitos dessa pessoa portadora de deficiência pela Organização das Nações Unidas. Esse tratado, tá, que foi assinado em 30 de março de 2007, ele vai fazer o quê? Ele vai preceituar os seguintes itens. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos a longo prazo de natureza física. Gravem isso, o impedimento ele é a curto prazo? Não, ele é a longo prazo. Anota aí no teu caderninho, grava isso, porque isso aqui vale a pena. Só acontece essa caracterização se o impedimento for a longo prazo, ok? Depois, mental, a natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Ó, 4 elementos. Física, mental, intelectual e sensorial, ok? Você perde os sentidos. Tem tudo a ver com a atividade que eu vou passar para vocês depois. Vocês já vão entender por quê. Os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. É o caso dos concursos públicos. Como que a pessoa que é deficiente visual vai fazer uma prova, por exemplo, para juiz? Nós temos o juiz do TRT, do Tribunal Regional do Trabalho, que ele é deficiente visual, ele tem 3% de visão e ele passou no concurso. Como que foi isso? Foi propiciado a ele provas diferenciadas em igualdade de condições com outros candidatos, porque senão ele não ia conseguir fazer aquela prova. Ele não consegue ter igualdade de condições visuais, mas intelectuais ele tem. Ele não é desmerecido intelectualmente, mas às vezes já desmereceram ele nessa condição visual. Por quê? Porque ele teve que batalhar e cumprir com maior dificuldade isso, tá? Para que realmente tivesse a ascensão dentro dessa vaga. Então não é fácil, não é algo fácil de maneira nenhuma aqui. Um exemplo também, pessoal, que a professora traz aqui para vocês é a questão aí de agregação do Ministério do Trabalho. Olha só que interessante, o Ministério do Trabalho do Brasil não pacificou a condição auditiva, tá? Eu tenho uma amiga, né, ela é advogada também, ela trabalha no escritório privado e ela é surda de um ouvido. Quando ela vai fazer concurso público, todas as vezes já teve indeferimento, vários indeferimentos. Por quê? Porque não tem uma pacificação do grau de dificuldade auditiva. Então, assim, é uma falha na legislação brasileira. E por que não se corrige isso? Porque vão pedir mais benefícios no INSS e a dificuldade dessa pessoa que não ouve? Ou vocês acham que é fácil? A pessoa que não enxerga, a pessoa que não ouve? Então, né, são coisas que talvez você que tem a tua audição boa, você não consegue perceber. Mas o sofrimento daquele que não escuta de um ouvido é muito sério. Ele vai ter uma propagação de som somente um lado. E o nosso cérebro funciona de maneira dual, porque eu tenho 2 ouvidos. Só que se você perde um, você perde estímulo, você perde ato sensorial, que é o que está descrito aqui na lei, que a professora acabou de ler para vocês, tá bom? Outra coisa que nós temos aqui, tá? A diferença, tá? De necessidades especiais e deficiência. Cuidado com isso. Necessidade especial, gente, é uma coisa temporária. Deficiência é algo permanente, de caráter definitivo. Vamos lá? Escreve isso aí no teu caderninho. Ó. Primeiro, necessidade especial. Necessidade especial, caráter transitório. Necessidade, aqui no caso de deficiência, caracterização de deficiência,
é permanente, é uma deficiência permanente, tá bom? Então não troquem as bolas, faz uma régua aí no meio, divide isso aí e coloca necessidade especial e pessoa com deficiência. Necessidade especial é transitório. Deficiência é algo que é permanente. Vou dar um exemplo para vocês. A mulher gestante que tem risco, né, de hemorragia, por exemplo, né, de dilatação, de descolamento de placenta, ela tem que fazer um repouso. Só que isso é algo provisório, é uma necessidade especial. Aquele período ela vai ficar de repouso até que tenha um parto seguro, até que essa criança não sofra e essa mãe também não sofra. É algo transitório, tá? Nesse caso, é cumprimento de uma necessidade especial da gestante. Agora, se for deficiência, é algo definitivo. Você perdeu uma perna, você perdeu um braço, perdeu, não volta mais, ok? Vamos gravar essa definição, tá bom? Se fosse prova, vocês sabem que eu ia cobrar isso na prova, né? Mas não tem prova, a gente vai ter avaliação de envio de atividade, mas vocês sabem que eu vou cobrar isso na atividade, tá bom? O item aqui também que tem sobre a discriminação, tá? Discriminação dos fenômenos psicológicos e antropológicos. Vamos lá. Comportamento tolerado pelas normas jurídicas. Gente, o direito, para isso, ele foi extremamente lento, lerdo, omisso. O direito brasileiro nunca se preocupou especificamente com o direito dessas pessoas deficientes. E o exemplo do Holocausto brasileiro é muito sério. São muitas pessoas que morreram afogadas em ácido porque eram pessoas com deficiência. E isso faz com que haja um desrespeito aos direitos humanos de extrema gravidade. Ou seja, você é feio, você é aleijado, você vai ser levado para um local que você vai ser dissolvido em tambor de ácido. Era isso que era feito. Eu quero que vocês leiam, baixem o link da reportagem do Holocausto Brasileiro. É o livro da Daniela Arbex. Eu quero que, se vocês tiverem condições de comprar pela internet, comprem esse livro, tá? A Daniela é uma amiga minha, muito querida, fez um sucesso, está fazendo um sucesso sempre no Brasil. Assistam as reportagens lá sobre o livro Holocausto Brasileiro. Era assim que acontecia. As famílias, principalmente os poderosos que mais tinham dinheiro, que tinham vergonha de ter um filho portador de deficiência, mandavam lá para fazer isso, para que o filho fosse morto, para que os médicos matassem, torturassem com eletricidade, com choques, com tudo, porque essa pessoa não era bem vista pela sociedade, não era aceita, tinha algum tipo de deficiência. É muito triste, mas isso é uma omissão da legislação brasileira. Isso é uma omissão do direito brasileiro que só se mobilizou depois que internacionalmente passou a fazer parte dos tratados. Então isso é muito grave. O direito brasileiro ele foi sim omisso, tá? Tanto que o Estatuto da Pessoa com Deficiência ele é recente, ele data lá de 2010, 2007 teve esse Pacto de Nova York, que a ONU interviu, ou seja, nunca foram valorados, nunca foram respeitados com dignidade que mereciam. É interessante que você saiba disso, por quê? Porque essa legislação ela foi feita após todo esse período discriminatório, tá? Então vamos lá. Aqui nós temos essas possibilidades, tá? E dentro desse comportamento aqui, né, de exteriorização, é um ambiente externo, fora das normas jurídicas, ou seja, é um ambiente que a psicologia entende como algo de extrema afetação, mas o direito não acolheu para proteger. Ou seja, a psicologia diz o quê? Traumas, institutos que agravam cada vez mais a doença mental, agravam cada vez mais a depressão da pessoa com deficiência, mas a lei ela sempre foi omissa. De uns anos para cá isso começou a ser valorizado, o trabalhador começou a ter oportunidade de trabalho e começou a ser agregado na sociedade. Começou uma valorização da pessoa PCD, inclusive nos concursos públicos. Tem concurso público que não respeita a vaga e o mínimo de vaga para deficiente. Isso é um absurdo. Por isso que tem que ser impugnado o edital, por isso que tem que ser brigado por essas condições, tá? E aí, nós temos 3 definições aqui psicológicas para as pessoas portadoras de deficiência. Primeiro, estigma. Segundo, estereótipo. Terceiro, discriminação.
Estigma, estereótipo, discriminação. Estigma, estereótipo, discriminação. Vou cobrar isso? Claro que eu vou cobrar, você já sabe. Então, vamos lá. O que é um estigma? Classificam-se em abominações do corpo, culpas de caráter individual e estigmas tribais. As abominações são as marcas físicas, cicatrizes, por exemplo, falta de um braço, de uma perna, ou como deformidade de qualquer natureza. Vocês se lembram da história lá do Corcunda de Notre Dame? Era alguém discriminado, tinha que viver nas trevas, tinha que viver nas sombras como um animal caçado, né? Agora, recentemente, a gente teve uma situação aí no Big Brother Brasil que eu achei muito interessante trazer isso para a aula, né? Teve a situação ali do babu, né? Por que babu? Porque vem de babuíno. E uma moça, né, relatando lá no Big Brother que tinha medo do rapaz simplesmente pela imagem dele. Então, essas coisas são estigmas, né? Claro que ele não é uma pessoa, né, um PCD, mas assim, são estigmas de você ter esse julgamento, um pré-julgamento sem você sequer conhecer. E essas circunstâncias são extremamente lesivas à pessoa com deficiência. A pessoa já teve uma perna, um braço amputado. Você já recrimina ela por isso. Essa pessoa já nunca mais vai conseguir ter uma vida normal. E ainda assim sofre essas situações sociais, tá? E o estereótipo? O que é o estereótipo? Consiste em imputar determinadas características aos integrantes dos grupos específicos, de forma que eles sejam dirigidos de análise negativa, não são aptas ao aprendizado, ao trabalho ou um estereótipo. Por exemplo, né? E eu já vi isso, inclusive isso aconteceu no âmbito da minha família, tá? Às vezes meu irmão deixava de fazer alguma atividade, daí meu pai inclusive falava, não vai fazer, isso, tal, vou te levar para a PAI. Como se o estudante da PAI fosse menor ou fosse inferior a qualquer outro. E eu estou dando exemplo da minha família, não estou dando exemplo fora não, tá? Eu quero que você entenda que aqui a professora não está julgando ou condenando ninguém. Mas é um exemplo que aconteceu na minha família que eu me envergonho por ter ouvido isso e porque eu não quero repetir isso. Aquele estudante da PAI, ele é especial. Por isso que foi mudado o conceito. Ele é uma criança especial. Ele é um adulto especial. Ele é uma pessoa especial. Então, ele não deve ser menosprezado, ele não deve ser ridicularizado, né? Aconteceu isso também com aquele apresentador, né, o Marcos Mion. Ele tem um filho, né, que é autista e teve essas discriminações aí com os grupos de autistas. Então, nesse caso, é um julgamento pelo estereótipo, tá? Simplesmente por achar que a pessoa é menos, ela não tem cérebro. Tem gente que se comporta de uma maneira extremamente lesiva a esse grupo. Então, reflitam sobre isso. Não julguem de maneira estereotipada, tá bom? O último elemento é o quê? A discriminação. Como que funciona a discriminação? Aqui é crime mesmo, tá? Aqui eu tenho uma conduta criminológica que vai lá para o Código Penal, que tem condenação e é o quê? Imprescritível, tá? A conduta de discriminação ela é imprescritível, é um crime que não vai prescrever. Você vai responder por isso, tá? Então, é inadmissível. Que temos convencido a chamar o preconceito exteriorizado. Você tem um preconceito, é o caso que eu comentei com vocês lá do babu, sendo que você nem conheceu a pessoa. Você não deu chance para conhecer essa pessoa. Então, você tem um preconceito. Você acha que é aquilo dentro da tua cabeça e pronto, tá? Então, isso é muito grave. Nós não podemos ser uma sociedade preconceituosa sem conhecer essas pessoas, tá bom? Porque é isso que ela representa, ou seja, a transposição para o mundo exterior em forma de ação ou omissão da visão preconceituosa negativa a respeito de pessoas ou grupos. Olha só que interessante, a OIT, né, a Organização Internacional do Trabalho, tem um exemplo, né, que trabalha essa questão de preconceito para a pessoa PCD, que é o quê? A criminalização, quando o empregador coloca barreiras ou o gerente dificulta o acesso. Por quê? Digamos que você tem uma certa deficiência, vamos colocar aqui o caso dos anões, e você precisa ter acesso àquela máquina de uma altura que não é compatível. E o empregador simplesmente faz o quê? Não coloca
algo que possa te ajudar a chegar. E diz que você, né, não cumpriu o serviço, você não cumpriu a tarefa, mas quem colocou barreira? O empregador colocou barreira. A OIT condena isso veementemente, inclusive tem cláusulas internacionais que proíbem esse tipo de discriminação, tá bom? Para finalizar, pessoal, nós temos aqui a exposição de modelos de combate à discriminação. Nem tudo está perdido, nem tudo está ruim. Quais os modelos adequados? São modelos, pessoal, que discutem essa questão de acessibilidade, o respeito à condição de acessibilidade, que vai focar na questão da educação, que haja o respeito a essa questão do bullying. É uma questão assim que tem que ser trabalhada nas escolas. Como que isso tem que ser trabalhado? O respeito à diferença, o respeito à diferenciação. Como funciona isso? Esse respeito é não só a questão de dignidade da pessoa humana, mas ao estereótipo, a não incorrência de uma discriminação, a não afetação psicológica dessas pessoas. É como se a gente tem, né, aquela imagem mutante das pessoas. Por que você tem uma imagem mutante das pessoas? O que te faz levar a isso? Você tem que deixar de ter esse tipo de pensamento. Quando eu falo você, é num contexto geral, tá, pessoal? Então, assim, ocorre isso, nós sabemos que ocorre isso, mas nós temos que lutar aí por uma sociedade que tenha o respeito, que tenha o cumprimento da dignidade e que tenha acessibilidade, discussões que gerem respeito à pessoa portadora de deficiência, tá bom? Qual é a atividade que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês fiquem um determinado tempo, tá? Vocês vão fazer o seguinte, sabe, né, o pirata tem o quê? Um olho tapadinho, né? Você vai tapar um olhinho teu e vai ver até onde você aguenta ficar trabalhando com um olho só, tá? Esse é um exercício que eu sei que você vai fazer, que vai te abrir a mente para respeitar a pessoa portadora de deficiência. Você vai ver que é meio engraçado no começo, você vai tentar mexer, mas não mexe. Deixa ali, ó, tapadinho o teu olho e vai, prossegue. Você vai ver que tua cabeça vai começar a doer e nessa hora você para, tá? Mas eu quero que você faça esse exercício para você entender um pouquinho do que é a dificuldade da pessoa portadora de deficiência, tá bom? Eu deixo vocês com essa tarefa e as outras tarefas serão postadas e a professora agradece que tenhamos aí uma boa semana.